A misteriosa estátua de um anjo. Prólogo. Eram 8 horas e o sol já trazia o frescor de um domingo lindo e preguiçoso. Um raio de sol transpassou o vidro da janela e passou por uma pequena fresta das cortinas. Esse feixe de luz bateu no rosto de Juliano. Ele virou-se de lado e abraçou Sueli, sua esposa, e a beijou nas costas. Então, pensou que poderia ficar aquele domingo inteiro daquela maneira, abraçadinho com a esposa no aconchego da cama. De repente, toda aquela paz foi quebrada pelo estardalhaço das crianças lá fora. "O que eles estão fazendo?" perguntou Juliano, enfesado por aquela perturbação indevida de seus filhos. Henrique e Bia pareciam se divertir com algo lá fora, e o cachorro Teddy não parava de latir. Sem muita vontade, Sueli levantou-se e andou a passos lentos até a janela. Abriu a cortina e espiou. "Querido. Que? Tem uma estátua no jardim da nossa casa." "Isso não é nada", respondeu Juliano, de forma automática. Depois de um segundo, assimilou o que a esposa disse, e perguntou: "Estátua?" "Sim, tem uma estátua de anjo no nosso jardim." No ato, Juliano saiu da cama e foi se postar ao lado da esposa. Pela janela, ele viu seu filho, Henrique, um garotinho de 8 anos, e sua filha, Bia, de 5 anos, brincando e correndo em volta de uma estátua de anjo. E o cachorro Teddy estava se divertindo com eles. Juliano e Sueli se vestiram e saíram para ver a estátua de perto. "Olha, mãe, nós achamos um anjo!" gritou a pequena Bia, feliz da vida. "Estou vendo, querida." "Quem trouxe?" perguntou Sueli. "A gente não viu", respondeu Henrique. "Nós acordamos com o Teddy latindo aqui fora, viemos ver porque ele latia e encontramos esse anjo." A estátua tinha aproximadamente 1,60 metros de altura. De suas costas saíam pequenas asas. O branco do gesso chegava a brilhar. O anjo segurava uma harpa com as 2 mãos. O rosto feminino desse anjo era tão detalhado e vivo que dava a impressão que fora moldado de um rosto humano de verdade. "Como esse negócio veio parar aqui?" perguntou Juliano, analisando a estátua. "Quem vai saber?" respondeu Sueli, dando de ombros. "Uma coisa eu sei, essa estátua não chegou aqui andando. E nem caiu do céu. Mas é uma estátua muito bonita, não é?" afirmou Sueli, passando a mão no gesso. "Isso é. Dá até a impressão de que esse anjo vai se mexer a qualquer momento. Parece até aquelas pessoas que se fingem de estátuas." As crianças começaram a puxar a roupa de Sueli, enquanto diziam: "Podemos ficar com o anjo, mãe? Podemos. Por favor, deixa a gente ficar com o anjo." Sueli olhou para o marido em busca de aprovação. Em vez de responder alguma coisa, Juliano foi até o portão da frente. Era um portão alto e de grades. O cadeado ainda estava fechado no trinco do ferrolho. Juliano olhou para os lados e olhou para cima. "Sem entender", comentou, "alguém teria que abrir o cadeado, depois abrir o portão e depois colocar essa estátua aqui no nosso jardim. Com toda certeza a gente ia perceber se alguém tivesse feito isso." Com um pouco de esforço, Sueli conseguiu levantar a estátua do chão. "Não é tão pesada." Juliano também levantou a estátua sem muita dificuldade. "Não deve pesar mais que 20 quilos", sentenciou. Sueli e Juliano se entreolharam, um esperando que o outro desse uma resposta plausível para aquela estátua tão misteriosa. As crianças começaram a fazer coro novamente para ficar com o anjo. Juliano coçou a cabeça, indeciso. "Sei lá, isso está muito estranho para mim." "Deixa disso, amor. É só uma estátua." "Até estou começando a gostar da ideia de que possa ser um sinal dos céus", disse Sueli. "Como assim? Não acha que é um milagre esse anjo lindo surgir em nosso jardim?" Juliano coçou a cabeça mais uma vez, e disse: "Milagres? Sei não." "O que você quer fazer?" perguntou Sueli, áspera. "Jogue a estátua na rua ou pegue uma marreta e a quebre." "É isso que você quer fazer?" "Já que está com medo desse anjo, quebre-o então." Com a dúvida da esposa, Juliano aceitou levar a estátua do anjo para a sala de estar. Parte 1. Juliano colocou a estátua na sala de estar, bem no canto da parede, ao lado da estante da TV. Desse modo, quem entrasse pela porta da frente, logo se defrontaria com a estátua. E quem estivesse assistindo TV, sentado no sofá grande, seria vigiado pelo olhar do anjo.
Passados alguns dias, Juliano trocou a estátua de posição. Fez isso porque, toda vez que ia assistir TV, se incomodava com a estátua invadindo o campo periférico de sua visão. Qualquer outro objeto não o incomodava, como o vaso que ficava sobre uma mesinha do outro lado da estante. Mas, aquela estátua parecia não ser um simples objeto. Era a figura de anjo. E um anjo que parecia ser de verdade. Desta forma, Juliano sentia que ali, do lado da TV, havia realmente um anjo lhe fitando. Fora esse detalhe, aconteceu muitas vezes de Juliano ter a impressão de que a estátua se mexia. E desde que ele colocou o anjo na sala, ele passou a sentir uma sensação estranha de estar sendo observado por alguém. Porém, mesmo com a estátua no outro canto da sala, Juliano continuava a ter a sensação de estar sendo espiado. Ele comentou com Sueli de seu incômodo. Rindo, a esposa dizia: "Deixa de ser bobo, homem. É só uma estátua. Com o tempo você acostuma." Dias depois, Sueli também estranhou a estátua. Foi em um sábado de manhã. Como de costume, Sueli pegou cedo na faxina. Ao passar o aspirador de pó no tapete da sala, ela teve a leve impressão de ser tocada em seu ombro esquerdo. Assustada, Sueli virou-se para trás. Ninguém. Apenas a estátua do anjo parada ali no canto. Decidiu que foi apenas uma impressão e deixou para lá. Parte 2. Ao chegar do trabalho, Juliano entrou na sala e encontrou Ted latindo para a estátua do anjo. O cachorro latia forte e rosnava, como costumava fazer para pessoas estranhas ou para alguém que apresentasse ameaça. "Quieto, Ted!" pediu Juliano, bravo. Mas o cachorro continuou latindo para a estátua. Juliano teve de pegá-lo à força e levá-lo para fora de casa. Ao voltar para a sala, ele aproximou-se da estátua do anjo. Tentou achar algo que pudesse oferecer perigo ao cachorro. Nunca havia visto Ted latir daquele jeito para um objeto. Analisou a estátua de cima a baixo e não viu nada de estranho nela. Continuava a mesma estátua de gesso. A não ser. Juliano olhou bem perto do rosto do anjo. Havia um sorriso em seus lábios de gesso. Um sorriso enigmático, impreciso. Nesse instante, Sueli entrou na sala. "Oi, querido, como foi o trabalho?" perguntou ela, amavelmente. Juliano não deu atenção para a pergunta, e disse: "Vem aqui, amor." "O que foi?" "O anjo tinha esse sorriso?" perguntou Juliano, apontando para a boca do anjo. Sueli forçou a vista para analisar melhor aquele sorriso. "Aí, amor, eu acho que sim." "Por quê?" "Não me lembro do anjo sorrindo desse jeito." "Está querendo me dizer que o anjo mudou de expressão facial?" "Sei lá, querida. Está acontecendo muita coisa estranha desde que colocamos esse anjo aqui em casa." "Coisa estranha?" "Não sei explicar direito", foi falando Juliano traço. "Só sei que esse anjo está começando a me dar medo." Sueli soltou uma longa risada. "Está com medo de uma estátua?" "Você?" "Não é medo. É que... sei lá. Deixa a estátua em paz. É só uma estátua de gesso." Além do mais, todo mundo gostou, não gostou? Gostou. Então, todo mundo que nos visita não deixa de reparar na beleza desse anjo. Pode falar o que quiser, mas esse anjo deixou a nossa sala mais bonita. Com isso, Juliano deixou a estátua para lá. Mas, passou a ver televisão no quarto, em vez de ficar na sala em companhia do anjo. Parte 3. Sueli achava graça do incômodo de Juliano com a estátua, mas ela mesma escondeu do marido um fato estranho que lhe aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: aproveitando o sábado quente e ensolarado, Juliano levou Henrique para pescar depois do almoço, e Sueli ficou em casa com Bia. Em dado momento, Sueli foi ver o que a filha estava fazendo e a encontrou na sala de estar sentada diante do anjo. "O que está fazendo, Bia?" perguntou Sueli. "Eu estou conversando com o anjo, mamãe", respondeu a menina. "É mesmo? E o que vocês estão conversando tanto?" "Muitas coisas. O anjo é muito inteligente. Ele sabe de tudo." "Tudo, filha?" "Ele adivinha tudo o que eu estou pensando." "Nossa, tudo o que você está pensando?" respondeu Sueli, naquele tom bobo de importância que damos para uma criança. "Sabe o que o anjo me contou, mamãe?" "O quê, querida?" "Que eu ia ter um irmãozinho,
Mas você não deixou ele nascer. Sueli tomou um choque. Lembrou-se ela do aborto que fez escondido de Juliano. Na época, o casal estava passando por dificuldades financeiras e Sueli não queria piorar as coisas com mais um filho. Ela sabia que Juliano nunca iria aprovar o aborto e por isso não contou a ele. Mas, no fundo mesmo, a crise financeira foi só uma desculpa para Sueli. Na verdade, ela não queria ter mais um filho. Não queria passar outra vez a angústia da gravidez e nem as dores do parto. Para ela, 2 filhos eram mais do que suficiente. E ninguém sabia de seu aborto. Ninguém. Não querendo alongar aquela conversa, Sueli pediu: Bia, vá brincar no seu quarto. Mas eu quero conversar com o anjo, protestou a menina. Não, você já falou muito com o anjo, agora vá brincar no seu quarto. Vá brincar com as suas bonecas. Já. Emburrada, Bia levantou-se do chão e foi saindo da sala. Porém, antes de sair, ela virou-se e perguntou: Mamãe, o que é suicídio? Minha filha, por que você quer saber isso? É porque o anjo me falou que o papai vai cometer suicídio. Sueli foi até Bia, ajoelhou-se para olhar em seus olhinhos, e perguntou: Querida, diz a verdade para a mamãe, quem é que está lhe dizendo essas coisas? O anjo. O anjo é uma estátua, minha querida, estátuas não falam. Mas o anjo falou comigo. Eu juro, mamãe. Sueli respirou fundo. Tudo bem, Bia, agora vá para o seu quarto. Assim que a menina saiu, Sueli foi para perto do anjo. Olhou ele de todos os ângulos. Bateu no gesso com os nós dos dedos. Isso é só uma estátua, disse. Sueli se convenceu de que a voz do anjo era apenas fruto da fértil imaginação de Bia. Só que a mulher não conseguiu encontrar uma explicação para o fato de Bia comentar sobre o aborto. Mesmo assim, decidiu por esquecer-se do assunto. Parte 4. Sueli estava picando salsinha na cozinha, distraída, quando Juliano chegou por trás do mansinho e a beijou no pescoço. Aí, querido, que susto gostoso! Disse ela, rindo. Você nem vai adivinhar de onde estou vindo, disse Juliano, tudo alegre. Ué, não é do trabalho? É, mas eu passei em um lugar depois do que saí do trabalho. Onde você passou, querido? Na Caixa Econômica Federal. E o que tem? E o que tem é que eu saquei o meu fundo de garantia inativo. Ao ouvir isso, Sueli parou de picar a salsinha e virou-se para o marido. E quanto tinha? Bem, não tinha muito, respondeu Juliano, fazendo cara de decepção, e depois completou, apenas o bastante para a gente fazer aquela segunda lua de mel em Poços de Caldas. Sueli explodiu de alegria e pulou no colo de Juliano. Ah, amor! Isso é mesmo verdade ou é um sonho? Pode acreditar. Vamos para Poços de Caldas. E vai ser como da primeira vez? Perguntou Sueli. Melhor do que a primeira vez, respondeu Juliano, decidido. O casal ficou se beijando por um bom tempo, mas, logo Sueli saiu de sua animação e, voltando à realidade, perguntou, desanimada, e as crianças? O Henrique ainda é muito pequeno para ficar sozinho em casa e muito menos para cuidar da Bia. E você sabe muito bem que eu não gosto de deixar meus filhos na casa de parentes. Uma expressão de desânimo também se formou no rosto de Juliano, mas, um segundo depois, ele disse, entusiasmado, ora, é só contratar uma babá. Uma babá? Perguntou Sueli, cheia de desconfiança. Qual o problema? Ela vai dormir em nossa casa e cuidar de nossos filhos por um fim de semana. Quer mesmo uma estranha para fazer isso? Ela pode chamar um namorado para dormir aqui, pode fazer as nossas crianças limparem a casa ou lavarem a roupa dela, pode deixá-las sem comida. Por Deus, essa babá pode até bater em nossos filhos, ou pior, sequestrá-los. Juliano deu risadas das preocupações da esposa, e comentou, acho que você está assistindo muito programa policial, e, em um tom mais conciliador, disse, querida, só vamos ficar fora por um fim de semana. Sairemos no sábado e voltaremos no domingo de tarde. Fique tranquila, não vou contratar uma psicopata para ser babá de nossos filhos. Vou pesquisar os antecedentes, vou pedir referência, vou procurar saber direitinho sobre a babá. Sueli ainda permaneceu em dúvida. Para convencer a esposa, Juliano abraçou Sueli, e disse, carinhoso, poxa, querida.
Temos que aproveitar essa oportunidade. Não sei quando vou ganhar uma graninha extra outra vez. E se a gente demorar, vou acabar gastando esse dinheiro com outra coisa. Pense bem, nós dois no hotel, em um quarto com banheira de hidromassagem, uma garrafa de champanhe no balde de gelo. A mulher suspirou ao imaginar a fantasia do marido, e ele continuou: depois, eu faço aquela massagem nos pés que você tanto gosta. Depois eu vou subindo pelos tornozelos, passo pelos joelhinhos, vou beijando cada pedacinho da sua perna até chegar na... Está bem, amor, concordou Sueli, vamos chamar uma babá, mas, eu quero a babá mais perfeita que tiver. Pode deixar comigo, amor. Sou capaz de ir até um convento para contratar essa babá. Parte 5. Os comentários corriam de boca em boca dentro da empresa. Diziam que as vendas iam mal. Um atraso de pagamento ali, outro aqui. Então, chegou o dia em que o patrão chamou todas as costureiras para conversar. Um tanto e quanto frustrado, ele disse: lamento, mas terei de demitir todas. Vou fechar a confecção. A crise no Brasil, e a concorrência da China, acabou com o meu caixa. Como tantas outras empresas, aquela confecção de camisetas fechou as portas por não ter capacidade para concorrer com as camisetas baratas da China. E o patrão, como tantos outros patrões do Brasil, decidiu por bem se livrar de seus funcionários e comprar camisetas prontas diretamente da China. Em vez de férias, salários no quinto dia útil, 13º, e outros direitos trabalhistas, o patrão optou pela comodidade de somente pagar o frete do container. E foi por causa da ambição de seu patrão que Aline perdeu seu primeiro emprego. A garota, que havia acabado de completar 18 anos, se viu em um cenário desanimador. Jacutinga estava em crise, não tinha quase nada de oportunidade de trabalho. E a fila de desempregados na agência de empregos não parava de aumentar. Para piorar as coisas, Aline não tinha um bom currículo e nem tinha muita experiência, aliás, ela não tinha experiência nenhuma. Seu primeiro emprego durou apenas 2 meses. Não deu para aprender muita coisa. Por causa de seu currículo minguado, as coisas não estavam fáceis para Aline. Para ganhar algum dinheiro, ela fazia bicos de faxineira e de garçonete nos fins de semana. De vez em quando, surgia um bico de babá. Aline anunciava os seus serviços em um grupo no Facebook, que se chamava Procura-se Emprego e Bicos. Sempre aparecia um bico para Aline, pois ela era atenciosa e zelosa no serviço, além de ser uma pessoa muito simpática e de trato fácil. E foi no grupo do Facebook que Juliano encontrou Aline. Pelo próprio Facebook, ele mandou uma mensagem a ela para conversarem sobre o serviço de babá. Parte 6. Noite de sexta-feira, véspera da viagem do casal para Poços de Caldas. Primeiro, houve um latido forte do Ted. Depois, um grito que acordou Sueli. Mas ela acordou sem a certeza de ter ouvido um grito. Por alguns segundos, a mulher permaneceu em alerta. Não demorou para que ela escutasse outro grito, mais alto que o primeiro. Ela cutucou Juliano, que dormia em seu sono pesado. O que foi? Perguntou ele, sem abrir os olhos. Acho que o Henrique está gritando. O homem pulou da cama e foi direto para o quarto do filho. Abriu a porta e já bateu a mão no interruptor. Com a luz acesa, Juliano viu seus filhos gritando. O que foi, garoto? Perguntou o pai. O menino apontou para o canto do quarto. Juliano se virou e viu a estátua do anjo. Havia sangue em sua mão branca de gesso. Aos pés da estátua, jazia o corpo de Ted com o pescoço rasgado. Sueli chegou ao quarto e, antes de perguntar o que estava acontecendo, ela viu a estátua e o cachorro morto. O casal ficou em silêncio. Juliano virou-se para a esposa e os dois trocaram um olhar de perplexidade. Leve o Henrique para o nosso quarto, disse Juliano. Sueli assentiu com a cabeça. Ela pegou o filho no colo e saiu com ele do quarto. Juliano carregou a estátua para fora do quarto e a levou para o porão da casa. Assim que Juliano colocou a estátua no chão, ele afastou-se com medo. O rosto do anjo não mais exibia um semblante angelical, e sim, uma expressão maligna e um olhar de ódio. Juliano saiu do porão e teve cuidado de trancar a porta com a chave. Sabia que o seu gesto não tinha sentido, pois o seu lado racional ainda lhe dizia que aquilo era só uma estátua. Mas como aquela estátua foi parar no quarto de seu filho?
Era impossível um anjo de gesso ter saído da sala e caminhando pelo corredor até chegar ao quarto de Henrique. Além de tudo, era impossível uma estátua ter matado Ted. Juliano estava se remoendo com esses pensamentos, sentado no sofá da sala, quando Sueli se aproximou, dizendo: consegui fazer o Henrique dormir. Ele está na nossa cama. Bom, murmurou Juliano. Após um breve silêncio, a esposa perguntou: que droga foi isso que aconteceu, Juliano? A estátua matou o Ted? Juliano ergueu seus olhos para a esposa, e respondeu com a sinceridade de uma criança: não sei. O que vamos fazer com a estátua? Por enquanto, vamos deixá-la no porão. Na segunda, depois que a gente voltar de Poços de Caldas, eu vou levá-la para algum lugar. Para onde? Cemitério, igreja, praça pública. Qualquer lugar que não seja a nossa casa. E o Ted? Vou enterrá-lo no quintal. Fazer o quê? Só espero que o Henrique não fique perturbado. Eu também espero. Sueli sentou-se ao lado do marido e os dois permaneceram em silêncio por um bom tempo. Os olhos de Sueli ainda mantinham a perplexidade de quando viu a estátua dentro do quarto de Henrique. Então, ela comentou, mas pensando em voz alta do que propriamente querendo expressar uma ideia: seria melhor a gente se livrar da estátua amanhã. Juliano respondeu: amanhã nós vamos sair cedo para Poços de Caldas. Temos que arrumar as malas, eu tenho que levar o carro para calibrar os pneus, tem um monte de coisa para fazer. Pode ficar tranquila, meu bem, segunda-feira sem falta eu vou dar um jeito na estátua. Não se preocupe. E se a gente adiasse a viagem? Ora, por quê? Vai que o Henrique fique com muito medo do que aconteceu. E ele gostava muito do Ted, coitadinho. Ele vai ficar muito mal. Talvez amanhã não seja o momento certo para a gente viajar. Juliano se exaltou: não. Nem pensar, querida. Já fiz as reservas e já depositei metade do valor para o hotel. E também já combinei com a babá. Não tem jeito, querida. Foi só um cachorro que morreu, não foi um parente ou um amigo nosso. As crianças vão superar isso. Parte 7. No sábado, Aline apareceu na casa de Juliano. Era bem cedinho, quase 7 horas da manhã. Juliano estava enterrando o Ted no quintal, e foi Sueli que foi até o portão da frente, perguntando: pois não? Com seu jeitinho recatado e inocente, respondeu a moça: oi, eu sou Aline, a babá. Sueli analisou aquela moça ali na sua frente. Realmente, Aline inspirava confiança, pois, em menos de um segundo de análise, Sueli já pedia: por favor, entre. Entre. As duas foram para dentro da casa. Sentaram-se no sofá da sala e a patroa passou as recomendações: nada de doces antes do almoço, nada de brincar na rua, nada de correr pela casa e nada de abrir a porta para estranhos. Aline ouvia tudo em silêncio enquanto assentia com a cabeça. Ela era aquela típica moça do interior, educada por pais humildes e de bons costumes. Era daquela moça educadinha que, na casa de terceiros, não dava um movimento sem que isso lhe fosse permitido. Por fim, Sueli recomendou: faça com que as crianças durmam antes das 10 horas da noite. Você pode dormir no nosso quarto, que fica ao lado do quarto das crianças. Sueli passou o seu número de celular e pediu que Aline ligasse se algo acontecesse. O casal se despediu das crianças e foi para o carro. Antes de ligar o motor, Juliano comentou com a esposa: não disse que ia contratar a babá perfeita? Sim, você disse. Juliano ligou o carro. Antes que o carro arrancasse, Sueli virou-se e olhou para seus filhos lhe acenando do portão de casa. E o carro foi se afastando de Henrique e Bia, e quanto mais o carro se afastava, mais Sueli sentia um pressentimento ruim, uma aflição de que nunca mais iria vê-los. Procurou, na mesma hora, afastar este pensamento. Concentrou no fato de que iria passar um fim de semana com Juliano. Parte 8. Juliano estava todo molhado de suor e Sueli estava ofegante. Os dois estavam deitados lado a lado na cama. Um suspirava mais forte que o outro. Nossa, já faz um bom tempo que a gente não fazia assim, comentou Juliano. Você acabou comigo. Sueli sorriu, e disse: ah, amor. Olha o meu estado. Se eu tiver mais um orgasmo, eu acho que desmaio. Os dois deram aquele beijo cheio de ternura. Depois, Juliano levantou-se e foi ao banheiro tomar banho.
Por sua vez, Sueli pegou o celular e ligou para casa, pois já eram 10:30 da noite, e ela queria saber como estavam as coisas. Oi, Aline, sou eu, a Sueli, disse no celular. Olá, dona Sueli. Respondeu Aline do outro lado da linha. Então, como foi o dia? Foi muito bom. Henrique e Bia não deram um pingo de trabalho. Suas crianças são bem comportadas e educadas. No começo, elas estavam tristinhas por causa do Teddy, mas logo se esqueceram. Nos divertimos muito durante a tarde. Desenhei com a Bia e joguei bola com o Henrique. Puxa, vocês se divertiram pra valer. Sim, nos divertimos muito. E as crianças comeram certinho no almoço? Comeram sim. Quando foi de noite, eu fritei pipoca e a gente assistiu o filme da Frozen. Pelo visto, está tudo sob controle. Tudinho. A senhora não tem com o que se preocupar. Fico feliz que esteja tudo bem, respondeu Sueli traço. E as crianças já foram dormir? Como a senhora pediu, coloquei elas para dormirem antes das 10 horas. Muito bom, Aline. E você já estava dormindo agora que eu liguei? Espero não tê-lo acordado. Não, de forma alguma, eu estava assistindo novela no quarto. Está gostando do quarto? O quarto da senhora é muito aconchegante, mas... O quê? Aquela estátua está me dando um pouco de medo. Será que eu poderia dormir aqui na sala? Não tenho problemas em dormir no sofá. De que estátua você está falando? Perguntou Sueli. A estátua de anjo. Eu nem havia percebido que havia uma estátua no quarto até que, agora de noite, quando me deitei para assistir TV, notei a estátua no canto do quarto. Sueli ficou em silêncio. Fechou os olhos e tentou achar uma explicação razoável, mas não achou nenhuma. Alô? Dona Sueli? A senhora está aí? Chamou Aline. Oi, estou sim, respondeu Sueli, passando a mão na cabeça. Ela não tinha a menor ideia do que fazer. Como a estátua saiu do porão e foi até o quarto? Perguntou-se ela. Então, eu posso dormir aqui na sala? Ou tem algum problema? Aline tornou a pedir. Não, não há nenhum meu Deus! Exclamou Aline ao telefone. O que foi? A estátua, a voz de Aline tornou-se trêmula traço. A estátua está aqui. A estátua do anjo. Ela estava no quarto. Eu me virei agora e ela está aqui na sala. Pelo tom de voz da garota, Sueli percebeu que Aline estava apavorada. Muito apavorada. Escute, Aline. Pegue as crianças e saia da casa. Vá para algum lugar seguro. Eu vou ligar para a polícia. O que está acontecendo? Isso é uma brincadeira? Gritou Aline. Por favor, faça o que eu lhe pedi. Houve um grito do outro lado da linha. Um grito apavorado e de dor. Sueli chamou Aline por diversas vezes. Houve silêncio. Então, Sueli começou a ouvir um ruído fino e agudo de cordas. Aqueles ruídos transformaram-se em uma melodia triste e densa. Uma melodia tocada por uma harpa. Depois, a ligação caiu. Epílogo. Aline foi encontrada morta na sala da casa de Juliano e Sueli. Não havia nenhum ferimento exposto no corpo. A causa da morte: pescoço quebrado. O menino Henrique foi encontrado em seu quarto. Ele estava deitado na cama com a barriga para cima. O seu pescoço também foi quebrado. Bia desapareceu sem deixar pistas. As buscas pela menina duraram semanas, sem sucesso. Até hoje a garotinha está desaparecida. Destruído pela dor da perda de seus filhos e assombrado pelo arrependimento de não ter destruído a estátua do anjo, Juliano suicidou-se com um tiro na cabeça. Atualmente, Sueli se encontra internada na Fundação Espírita Américo Bairral, que fica na cidade de Itapira. Ela foi internada após invadir várias igrejas para quebrar estátuas de anjo com um martelo. O médico psiquiatra ainda não descobriu a raiz do ódio insano que Sueli sente por anjos. Fim.